Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ieda e esse canal é o Em Ti Edu Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Então, hoje esse é o meu primeiro vídeo no Instagram, né? Eu sempre gravo no YouTube, eu decidi fazê-lo hoje, dia 30/12/2024, quase véspera do último dia do ano, quase o último dia, né, do ano. E eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho por que eu criei esse canal, qual é a finalidade, o que eu venho fazendo, né? Então, a intenção inicial, e continua sendo, é ensinar as mulheres, sempre foi essa a minha ideia, de ensinar as mulheres católicas como eu a sair do endividamento como eu saí do endividamento. Esse canal surgiu em 2/12/2019, ainda quando eu decidi. Essa é uma data muito importante, eu sempre falo dessa data, em todas as publicações que eu falo, porque é uma data muito importante. Antes de eu criar o canal, veio primeiro essa data. Foi quando tudo começou, porque eu estava estudando e pesquisando e me deparei com uma situação financeira muito crítica nessa época. Eu lembro que quando eu olhei para a minha realidade, eu disse: meu Deus, esse ano eu não vou ter uma ceia de Natal, não vou poder ajudar a minha mãe, né? Como a gente sempre ajuda. Eu disse: eu sei que a gente vai ter, porque minha mãe, ela resolve as situações. Mas eu me senti uma inútil naquele dia. Então, quando eu parei, pensei, clamei a Deus e decidi, a partir desse dia 2/12, a mudar toda essa minha história, essa minha realidade. Eu venho publicando no meu Instagram, no meu Facebook, algumas publicações, né? No qual eu falo um pouquinho do que eu fiz e que recomendo que você faça na sua vida, comece a aplicar, porque se você quer realmente mudar, olha, hoje é 30/12/2024, estamos quase finalizando o ano, uma segunda-feira, às 9h49 da manhã, estamos finalizando mesmo o ano, né? E para tudo na vida tem um começo, né? Então o tema de hoje é quando eu comecei o processo. E quando eu comecei o processo, foi uma decisão minha, não partiu de ninguém, foi eu que decidi. E é fundamental, eu quero frisar muito isso, que é fundamental que seja uma decisão sua. Você decida mudar. Porque a partir do momento que você decide, ninguém vai conseguir mudar a sua opinião em relação à sua mudança de vida. E nós temos que falar, é uma coisa muito importante que eu quero trazer presente, que a mudança, ela é de dentro para fora. Sempre falaram isso, é dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, quando eu comecei esse processo, lá dia 2/12 de 2019, eu realmente quis mudar. Eu disse: já chega, né? Eu acho que tudo tem um limite na vida e o meu limite chegou. E eu quero que você, na data de hoje, ou na data que você assistir, né, você decida mudar mesmo a sua vida. Põe esse pontapé inicial, põe essa decisão em prática. Porque quando você começar
O primeiro mês é o mais difícil de todos. Você colocar ali tudo que você tem para dever e você colocar do outro lado os seus pagamentos, décimo, porque dezembro é décimo, né? Férias, quem tem décimo, os salários. E você coloca, olha, eu devo isso, eu ganho isso. Não dá para pagar isso. E olha, cara, quanto dinheiro eu tenho. E eu vou jogar todo esse dinheiro para as dívidas que eu acumulei durante alguns anos. É pesado. Foi um tempo assim muito pesado. Um tempo muito difícil, eu nunca me esqueci. Marcou para sempre a minha vida. E eu trago presente aqui para você esse início, porque você tem que decidir. Hoje é 30/12/2019. Se você colocar assim, eu decidi a partir desse dia hoje a mudar a minha realidade. Escreva no papelzinho. Escreva no papel, reescreva no papel, coloque no papel. Eu sou muito fã do papel, porque foi como eu comecei. Eu sei fazer planilha, eu sei usar o Excel, mas eu sei que muita gente não sabe. E o papel é a melhor escolha. Joga, você perdeu, escreva de novo. Você perdeu, escreva de novo. E reescreva quantas vezes for necessário para que essa mudança aconteça. Por exemplo, como é que está hoje a sua vida financeira? Após a ceia de Natal, você vai fazer a ceia do Ano Novo amanhã. Como é que está lá? Tá, o limite do cartão de crédito já estourado, o cheque especial já estourado, já emprestou da mamãe, dos parentes, já emprestou não sei de quem, não tem mais o que fazer. É desse jeito que está a sua vida? Se é desse jeito que está a sua vida, então você pagou cursos caros, aí você não sabe como vai fazer se você paga a escola do filho, os remédios que tem para comprar, você se locomove, o transporte que você tem que pagar, o transporte dos filhos, o salão de beleza que você não abre mão. Quantas coisas tem aí, né? Muitas coisas. O carro que você não quer abrir mão. Já abri mão muito dos carros. Eu conto isso no YouTube, tem uns vídeos que eu coloquei falando sobre as mãos que eu abri, o quanto a gente se apega, né, às coisas. E é uma coisa errada da forma como a gente se apega e da forma com qual a gente gasta nosso dinheiro, que é mal usado. E quando você dá esse pontapé inicial, cada dia é um dia. E é difícil. Sabe por quê? Porque eu escolhi, a minha data foi 2/12/2019. A sua data pode ter sido outra data, que claro que não existe mais essa data, já passou. Mas pode ser a data de hoje, pode ser 30/12/2019. Você vai ver a realidade que você está, você vai ver o que você precisa fazer. E a partir do momento que você fazer, cada dia é um dia. Todo dia você gasta, não gasta? O seu café da manhã, o seu lanche da tarde. Você pode fazer o quê? Você pode fazer compras e deixar para a semana. Mas você não abre mão de um pãozinho fresco. Não abre mão de alguma coisa que vai te saborear. Mas você pode continuar comprando seu pãozinho fresco. Mas tenha cuidado. Cada dia é um dia. Você tem que viver cada dia de cada vez. E começar a priorizar as coisas essenciais. Você sabe quais são as coisas essenciais que você tem que pagar todos os dias. Você tem que pagar todos os dias água, luz, internet agora, que é algo muito importante. Você tem que pagar seu telefone, que você se comunica,
a alimentação, que é fundamental, a gente não pode deixar de nos alimentar, mas até na alimentação tem como a gente economizar, porque às vezes a gente gasta tanto e estraga. E quando a gente gasta tanto com a alimentação que estraga, isso é desperdício de dinheiro e também pecado. Nós que somos católicos, cristãos, nós sabemos que é pecado o desperdício e estragar comida. Então, para que a gente vai estragar comida? Se é pecado estragar comida, então vamos começar a analisar a nossa vida e fazer cada dia ser um dia de cada vez, o que a gente vai consumir naquele dia, para que não prejudique e também a gente não peque com o pecado da gula. Então, você vai colocar ali tudo que você precisa fazer para cada dia da sua vida, sem exagerar, que eu sempre fui muito exagerada. A minha mãe fala isso, que eu puxei muito pro papai, que o papai sempre foi exagerado. E aí, controlar essas nossas ansiedades de gastar desnecessariamente, né? E uma coisa que quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, que eu prestei atenção e dali eu comecei a usar na minha vida, e os vários especialistas que falam sobre educação financeira, eles sempre falam isso. Tem muito conteúdo gratuito, tem livros na internet, que quando você começa a estudar sobre educação financeira, você começa a perceber aonde você erra. E essa frase desse especialista específica, eu trouxe ela para a minha vida e comecei a praticar. Não é, quando eu li ela, né? Não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Eu comecei a perceber, é verdade. Aí eu comecei a colocar e analisar na minha vida o quanto que eu fiquei gastando erradamente o meu salário, o do meu esposo, né? Então eu disse, realmente não é o quanto eu ganho, e sim o quanto que eu gasto. Porque pode ser uma pessoa que seja bilionária, trilionária, mas se ela gastar, ela ganha 1 bilhão. Se ela gastar 4, ela já vai ficar falida, né? Então, realmente, quando eu aprendo que não é o quanto eu ganho, mas o quanto eu gasto, eu começo a economizar esse dinheiro e inicialmente, quando eu comecei a pagar as minhas dívidas, que foi cada dia que eu vivi, e eu trago presente na época 2020 a crise, né, da pandemia aqui em Manaus. Nós sofremos bastante, o mundo inteiro viu nossa situação. Eu estava na linha de frente, eu vivi essa realidade de perto, que eu trabalho na saúde, e foi horrível, né? Não gosto de falar dessa parte porque foi horrível, mas eu peguei esse lockdown, no qual a gente não podia sair de casa, para fazer o quê? Economizar. Eu não podia sair de casa, não gastava nada. Só gastava mesmo com a alimentação, que era o principal. Com isso, o que aconteceu? Eu comecei a economizar e cada mês, né? Cada mês, cada dia, cada mês, aí fomos por meses. Cada mês eu comecei a quitar dívidas menores. Eu não tinha dinheiro. Sempre é recomendado pagar a maior dívida, mas eu não tinha dinheiro para pagar a maior dívida. Então eu comecei a pagar as menores dívidas. Com essa economia de não sair de casa, de não gastar, eu comecei a economizar, a juntar dinheiro e comecei a pagar as dívidas menores, né? Dívidas assim que a gente tem assim, um batom que eu comprei ali, né? Fiado, né? Uma roupa que eu parcelei ali numa loja de roupa. Então comecei a pagar essas coisas e fui juntando esse dinheiro para que quando eu tivesse o suficiente para pagar a dívida maior que eu tinha, eu quitasse ela à vista. Então, eu aproveitei algo ruim em benefício
para ajudar a mudar a minha situação financeira. E foi isso que eu fiz, passo a passo. Cada mês, cada dia. E durante 5 anos, hoje nós estamos dia 30/12/2019, fazem 5 anos que eu mudei a minha realidade e a realidade da minha família. Aí você me pergunta assim, você só fala eu, né? Eu disse, mas porque o problema, quem era na minha casa era eu. Quem tinha que mudar era eu. Não era meu marido, não era meus filhos. O problema era eu. Eu que gastava o nosso orçamento mais do que a gente ganhava. Eu que fazia, né, as coisas erradas, as escolhas erradas financeiramente. Então, a partir do momento que eu mudei, eu comecei a ter escolhas corretas, escolhas melhores, e comecei, em vez de ser o elefante branco que fala, eu comecei a ser, né, aquela pessoa que é o exemplo da família, que eu comecei a economizar. O primeiro ano, gente, é horrível. O primeiro ano foi difícil. Quantas e quantas vezes eu pegava o meu salário do meu esposo, e eu não queria pagar aquela dívida. Nossa, me dava uma dor no coração, mas eu disse assim, mas eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu preciso focar nesse objetivo, eu quero que essa mudança aconteça na minha vida, eu quero deixar essa realidade de lado. Então, foi isso que fez eu mudar, né? Foi a minha decisão, a minha permanência na mudança. Eu quis mudar muito, foi difícil, quis desistir muitas vezes, mas eu consegui superar a minha vontade de desistir. Eu superei tudo. E só precisava eu fazer isso, porque eu era, né, o elefante branco. Então, a partir do momento que eu deixei de ser esse elefante branco, eu mudei a realidade da minha família. E aí eu peguei aquela frase lá, não é o quanto a gente ganha. Porque o pessoal fala, vocês ganham muito dinheiro. Ganhamos nada, gente. A gente ganha pouco dinheiro. Eu e meu esposo, era só o nosso salário. O salário, qualquer pessoa, se você for acessar aí na internet, você sabe quanto ganha um salário de um motorista de ônibus rodoviário coletivo. O meu salário, eu sou funcionária pública, está no portal da transparência, está lá meu nome, você vai ver quanto que eu ganho. Eu não ganho muito não, né? Nós não ganhamos nem 2 salários mínimos. Então, quer dizer, a nossa realidade não é, né? Eu não ganho 2 salários mínimos, meu marido ganha 2 salários mínimos. Então, assim, para a realidade que a gente vive hoje, ontem eu fui no supermercado, cara, eu fiquei impressionada, assim, você gastar R$ 500, assim, ó. Eu disse, como é que uma pessoa que ganha 1.412 vai gastar R$ 500 num dia, gente? Não tem condições. Não tem. Ganhar um salário mínimo não tem mesmo. Então, assim, é uma realidade que só mudou quando a gente eu falo eu porque eu era o problema e eu fui a solução para minha família, né? Então, quando eu pego essa frase, não é o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, foi a partir desse momento que mudou a minha realidade. A partir desse momento eu percebi que realmente eu e a minha família, a gente não gastava muito. Por quê? Quem gosta de perfume? Quem gosta de perfume gasta mais de R$ 100 por mês com perfume. Nós 4 não gostamos de perfume. Então, a gente não tem esse gasto de perfume. Quem gosta de ir para o salão de beleza? Na nossa casa, a gente não gosta de salão de beleza. Isso é a nossa preferência. Quem gasta mais de R$ 100 todo mês no salão de beleza? Outra coisa, salão, né? Nós não temos despesas como escola dos nossos filhos, porque nossos filhos já são adultos. Mas eu sempre coloquei meus filhos na rede pública, eu sempre acreditei na escola pública, então eu não tinha esse gasto em pagar mensalidade, mas a gente tem gastos, né, de deixar nossos filhos na escola, sempre tem gasto, todos os meses, né? Mas não era
Só o fato de você não bancar a mensalidade, comprar material escolar é muita economia para o seu bolso, né? Graças a Deus, nossos filhos e nós somos saudáveis, então a gente não tem gastos com medicação diariamente, só quando a gente está doente, né? Então eu percebi que a gente economiza que só, a gente tem muito, né, para economizar, e aí, por que a gente está endividado? E aí, por que a gente estava endividado assim? Ah, tu não gosta de salão de beleza, tu não gosta de perfume, tu não tem escola dos filhos, não tem remédio, né, para pagar. Então, por que tu gastava tanto? Eu sempre tive um sonho, na verdade eu sou sonhadora, eu sempre tenho vários sonhos. Mas eu sempre tive um sonho de empreender, montar meu próprio negócio, né? Então eu sempre busquei vários cursos de empreendedorismo. E alguns deles eu tinha que pagar. Eu tive que pagar. E é aí o meu ponto, né? Meu calcanhar de Aquiles, que eu acabava me endividando. Eu acabava ficando muito endividada. E em 2019, antes de eu decidir mudar essa minha realidade, a gente tinha feito uma viagem. Nessa viagem a gente não tinha planejamento nenhum dela, né? Eu me lembro que eu assisti depois que eu voltei da viagem ao Padre Christian, que ele falava assim, você planejou sua viagem? Né? Porque você quer viajar, mas você planejou, você pagou lá o hotel, você reservou lá as coisas, deixou um dinheirinho reservado para você gastar? Se você não fez isso é um pesadelo. E foi de um sonho, foi para um pesadelo. Porque como eu não tinha planejado, eu acumulei muitas dívidas. E dali foi que... Aí quando a gente voltou de lá, fora eu ter acumulado muitas dívidas, eu comprei um curso super caro, né? Não tinha dinheiro, né? Prestei cartão de crédito de parente. E aí a dívida estava feita, estava alta, né? Então, quando eu decidi, em 2/12/2019, a mudar essa realidade, foi porque a situação chegou a um ponto crítico da minha vida, né? Que eu peguei e olhei assim, eu não quero mais isso. Eu quero realmente mudar. Eu não quero mais fazer nada que eu não consiga pagar. Então, eu não vou mais gastar aquilo que eu não tenho. E a partir daquele momento foi o que aconteceu, né? Eu peguei mês a mês, peguei dia a dia primeiro, mês a mês. E quando eu falo assim que, né, o meu propósito desse canal é eu ensinar mulheres católicas a sair do endividamento no ano, por que eu falo isso? Porque é possível? Eu sou um exemplo disso. Em 2020, eu fiz isso. E eu fiz isso em 10 meses, eu não fiz em um ano. Eu coloco o prazo de um ano, porque pode acontecer sim, de você cair em tentação em alguma coisa e você desviar o caminho e aí você recuperar. E eu fiz isso em um ano, e eu fiz isso em 10 meses. Por que eu falo isso para ti? A partir do momento que eu comecei em dezembro, que eu aproveitei o 10º meu e do meu esposo, né? Eu aproveitei nossos décimo. Eu fiz um empréstimo consignado. Tem um outro vídeo que eu falo sobre esses detalhes, como que eu fiz no YouTube, no meu canal. E lá eu falo como foi que eu fiz, passo a passo, né? Então eu comecei essa mudança ali a partir de dezembro, começando a quitar as coisinhas básicas ali de um batom de R$10, R$20, né? Coisas bem pequenas, e comecei a parar mesmo. Aproveitei a pandemia em 2020 e fui quitando. Quando chegou em outubro, que nós tiramos férias juntos, eu e meu esposo, nós estávamos equilibradas, nossa família estava equilibrada das dívidas, estava tudo em dias, né? As parcelas que eu tinha estavam em dias, né? As dívidas pequenas já tinha quitado, então eu não tinha nada atrasado, estava tudo em dia e estava lá direitinho e tinha um dinheiro para a gente curtir as férias. E tinha dinheiro que quem
Quem é servidor público não tem esse negócio de antecipar dinheiro, todo mês a gente recebe. Mas quem trabalha em empresa privada, como meu esposo, eles antecipam, né, o salário e mais um terço do seu salário, né, que é as férias. E a gente fez esse planejamento, né, curtiu as nossas férias, pagou nossas dívidas mensal. Quando meu marido voltou das férias, a gente também tinha dinheiro para pagar as dívidas normais. Ninguém ficou, e agora eu voltei das férias, estou sem dinheiro, tenho que aguentar. Não. Você tem que colocar na sua cabeça que quando você entra em férias, que você é de empresa privada, você tem um salário que é antecipado. Se esse salário é antecipado, não mexa nesse salário. Esse salário é para o mês seguinte. Deixe esse salário reservado para você pagar as suas dívidas no mês seguinte. O que você vai usar para suas férias é o terço lá, que é isso que te cabe das férias, é isso que você vai usar nas suas férias. Quando você faz esse acompanhamento dia a dia, mês a mês, você começa a acumular dinheiro. E aí, nesse acúmulo de dinheiro que você deixa lá na sua conta corrente, quando você não sabe investir, que na época era o meu caso, eu deixava lá na minha poupança, né? Que é o que a gente conhece, que é seguro, que a gente conhece, que é o que passavam pra gente. Quando você começa a acumular esse dinheiro lá na sua poupança, deixa lá na sua conta corrente parada, você ganhar dinheiro, aí vem a outra questão de que aprender a investir esse dinheiro. Então, quando eu cheguei lá em outubro, eu olhei assim, olha como a gente tá. A gente tem dinheiro para passar um mês, a gente tem dinheiro para custear as férias, a gente tem dinheiro para pagar nossas contas no mês que vem, mesmo você estando de férias. E foi isso que a gente fez, gente, foi uma maravilha. Isso em 10 meses, porque eu decidi quitar as coisas só com o que eu ganhava e o meu esposo ganhava. Mas se você quer quitar logo, você pode fazer o quê? Você pode fazer a renda extra. Com a renda extra, vendendo roupa, vendendo algo de comida, né? Que você ganha dinheiro, artesanato, alguma coisa assim, você consegue quitar e direcionar para suas dívidas, você consegue quitar suas dívidas tudo logo. Você consegue quitar tudo de uma vez. Mas isso foi uma coisa que eu decidi assim, não quero fazer renda extra. Eu quero conseguir pagar com o meu salário e o do meu esposo, que o nosso salário junto não é muito dinheiro. Você vai colocar assim, o meu um salário mínimo e meio, do meu esposo 2 salários, somando quanto é que dá. Não é tanto dinheiro, mas como a gente não tinha com que gastar por causa da pandemia, e na época a gente estava com um carro, né? Eu também tenho um outro vídeo no YouTube que fala todinho os detalhes como a gente estava no carro. Eu repassei esse carro, porque a gente tinha uma dívida muito alta com o carro, a gente tinha financiado o carro. Eu entendi que o financiamento não é bom. Entendi em relação a consórcio também que não é bom. Você vai estudando sobre educação financeira, você vai percebendo as mais escolhas que você vai ter na vida.